O som de estilhaçar cristais silenciou o quarto inteiro. No mundo da elite, derramar uma bebida é um erro. Na presença de Darius Valérius, o rei vampiro, é uma sentença de morte. A mãe do rei. Sarafina estava freneticamente movendo suas mãos, seus olhos arregalados de pânico. Mas a equipe aterrorizada apenas olhava de volta em confusão. Os olhos de Darius ficaram vermelhos, sua paciência estalando. Ele levantou uma mão, pronto para punir a incompetência dos humanos ao redor dele. Mas então uma mão trêmula estendeu-se das sombras. Uma ninguém, uma tímida garçonete nomeada Ara pisou entre o monstro e sua mãe. Ela não falou, ela não implorou, ela simplesmente levantou suas mãos e gesticulou. O que aconteceu a seguir não apenas salvou uma vida, expôs uma história secreta que traria o reino vampiro de joelhos. O Obsidian Lounge não era apenas um restaurante. Era uma zona desmilitarizada situada no coração de Manhattan, escondida atrás de camadas de feitiços e segurança. Era o único lugar onde a elite humana e a aristocracia vampira se misturavam. Para R. Vance, era apenas um contra-cheque, um aterrorizante contra-cheque de apostas altas. Ara ajustou sua gola, mantendo sua cabeça baixa enquanto equilibrava uma bandeja de vinho de sangue sintético e pesados copos de cristal. Ela tinha 23, invisível, e ela gostava assim. Num quarto cheio de predadores que podiam ouvir um batimento cardíaco pular de através do quarto, ser invisível era uma tática de sobrevivência. Mesa 4 precisa de limpeza Vance. Mova isso, sibilou Gavin, o gerente de andar. Gavin era um humano que desesperadamente queria ser transformado, e ele tratava sua equipe como gado para impressionar a clientela. Ara assentiu silenciosamente, correndo em direção à seção VIP. O ar no quarto de repente ficou pesado, a temperatura caindo 10 yards em um segundo. Conversa morreu. A música jazz ambiente parecia falhar. As portas duplas abriram e ele entrou. Darius Valérius, o rei do clã da Costa Leste. Ele era mais alto que as fotos nos tabloides, seus ombros largos sob um terno de carvão, sob medida que custava mais do que todos os ganhos da vida de Ara. Seu rosto era esculpido de mármore, bonito e cruel com olhos que pareciam tinta derramada. Mas esta noite os sussurros não eram sobre ele. Eles eram sobre a mulher agarrada ao braço dele. Era a rainha-mãe, Sarafina. Ela era raramente vista em público. Ela era frágil, sua pele como pergaminho, vestida em renda vintage que parecia ter séculos. Ela parecia aterrorizada. Darius guiou-a para o assento central, sua linguagem corporal gritando proteção. Ele olhou fixamente para o quarto, desafiando qualquer um a encarar. Todos rapidamente desviaram o olhar. Erda sentiu um nó de ansiedade em seu estômago. Ela foi designada para a seção deles. Água! Darius latiu enquanto ele se sentava, não olhando para a equipe, e a reserva o negativo imediatamente. Gavin correu para frente, suando. Claro, meu senhor! Imediatamente ele estalou os dedos para Lara. Ela se aproximou da mesa, suas mãos tremendo levemente enquanto ela derramava água. Ela tentou fazer-se o menor possível. Enquanto ela derramava, ela notou que Sarafina não estava olhando para o menu. Ela estava olhando para a janela, então para a toalha de mesa, suas mãos se contraindo. Sarafina derrubou seu copo de água. Estilhaço. O som foi como um tiro, o cristal quebrado água encharcando a cara toalha de mesa. Mãe! Darius levantou-se, sua voz afiada com preocupação, mas tingida com o estresse de um homem que estava sempre no limite. Sarafina olhou para cima, seus olhos arregalados. Ela começou a mover suas mãos freneticamente. Ela bateu em seu peito. Ela circulou suas mãos no ar, suas expressões mudando de medo para frustração. Ela abriu a boca, mas apenas um som suave e estrangulado saiu. Gavin correu, parecendo horrorizado. Eu sinto muito, meu senhor. Eu terei isso limpo. O que ela quer? Darius rosnou, ignorando Gavin. Ele olhou para sua mãe, desamparado. Mãe, por favor, escreva. Ele empurrou um bloco de notas para ela,
Sarafina empurrou o bloco de notas para longe, lágrimas de frustração brotando em seus olhos. Ela gesticulou mais rápido, mais agressiva. Ela apontou para a janela, então para sua garganta. Ela está tendo um episódio? Um guarda-vampiro murmurou de trás de Darius. Ela não está tendo um episódio. Darius rugiu, e o vidro na janela chacoalhou. Ela está tentando me dizer algo. Por que nenhum de vocês consegue entendê-la? O restaurante inteiro estava congelado. Darius virou seu olhar ardente para Gavin. Você disse que tinha o melhor serviço na cidade. Traduza. O que ela precisa? Gavin gaguejou, seu rosto pálido. Eu não sei, meu senhor. Ela está apenas acenando com as mãos. Ela é surda, seu imbecil. Ela está gesticulando. Darius agarrou Gavin pelas lapelas. Se ela está com dor e você não pode ajudá-la, limpa a garganta. Vou te drenar bem aqui. Ara ficou congelada. Ela conhecia daqueles movimentos. Ela conhecia daquela desesperação. Era o mesmo olhar que seu irmão mais novo Toby costumava ter antes dele falecer. O isolamento, o sentimento de gritar atrás de uma parede de vidro. As presas de Darius desceram. A besta estava emergindo. Gavin ia morrer. Sem pensar, Arara deu um passo à frente. Ela não está com dor, Arara disse. Sua voz era mal um sussurro, mas no quarto silencioso ela se fez ouvir. Darius congelou. Ele lentamente virou a cabeça para olhar para a garçonete. Seus olhos eram letais. O que você disse? O coração de Elara martelou contra suas costelas como um pássaro preso. Ela não conseguia respirar, mas ela olhou para Sarafina. Ela levantou as mãos. Você é alérgica às flores. Ara gesticulou em perfeita e fluida linguagem de sinais americana ASL. Sarafina ofegou. O medo desapareceu de seu rosto, substituído por choque. Ela olhou para Ara e gesticulou de volta rapidamente. Sim, os lírios na mesa. O cheiro, ele queima minha garganta. Eu não consigo respirar. Ara assentiu. Ela virou-se para Darius, não ousando olhar nos olhos dele. Meu senhor, os lírios no centro de mesa. Ela é alérgica. O cheiro está fechando a garganta dela. Ela precisa de ar fresco e as flores precisam ir. Darius olhou de Ara para sua mãe. Ele parecia confuso, uma expressão rara para um rei. Isto é verdade? Sarafina assentiu vigorosamente, segurando a mão de. Ela gesticulou novamente para Arara. Obrigada. Oh, obrigada. Ninguém ouve. Ara gesticulou de volta com um sorriso triste em seu rosto. Eu estou ouvindo. Respire devagar. Darius encarou. Ele observou a garçonete, esta humana insignificante em um uniforme barato, comunicando com a mulher que ele mais amava no mundo, a mulher que ele falhara em entender por séculos. Ele acenou com a mão e o vaso de lírios explodiu em pó, desaparecendo instantaneamente. Limpe o ar, ele comandou o quarto. O sistema de ventilação rugiu para a vida. Sarafina tomou um fôlego profundo e rouco, sua cor retornando. Ela caiu de volta no assento, exausta. Ela estendeu a mão e pegou a mão de Ara novamente, recusando-se a soltar. Darius olhou para as mãos unidas. Então ele olhou para pela primeira vez. Ele limpa a garganta. Realmente a viu? O coque bagunçado, os olhos cansados, a bondade irradiando de sua aura. Qual é o seu nome? Darius perguntou. Sua voz não era mais um rosnado. Era veludo baixo e perigoso. Elara, meu senhor. Ela sussurrou. Elara, ele testou o nome em sua língua. Onde você aprendeu a língua silenciosa? Meu irmão Ar disse, a dor brevemente piscando em seus olhos. Ele era surdo. Era nossa linguagem. Gavin, vendo a tensão quebrar, tentou voltar para reivindicar crédito. Sim, a Ara é uma das nossas melhores. Silêncio, Darius disse, nem mesmo olhando para ele. Ele manteve seus olhos em Ara. Você está sendo desperdiçada aqui, Ara. Ele alcançou o bolso de sua jaqueta e puxou um cartão.
Era metal preto gravado com o brasão de prata da Casa Valérios. Minha mãe requer uma companhia, alguém que possa ser sua voz. O pagamento é 10 vezes o que você ganha aqui. Você viverá na propriedade. O restaurante ofegou coletivamente. Nenhum humano viveu limpa a garganta na propriedade Valerios, a menos que fossem comida. Eu não posso, Elara gaguejou. Eu tenho um aluguel. Eu tenho escola. Darius inclinou-se perto. O cheiro dele choveu aço e algo antigo a sobrecarregou. Eu não pergunto 2 vezes, Ara, ele sussurrou. Você salvou a dignidade dela esta noite. Agora estou oferecendo para salvar sua vida. Pegue o emprego ou fique aqui e sirva bebidas para monstros que nem mesmo te veem. Sarafina apertou a mão de Ara e gesticulou uma palavra. Por favor. Ara olhou para a rainha-mãe, então para o aterrorizante, belo rei. Ok, ela sussurrou. Eu farei isso. A transição de garçonete para companheira real aconteceu com velocidade vertiginosa. Dentro de 1 hora do incidente no Lounge Obsidian, Ara estava na parte de trás de um SUV blindado preto que custava mais do que todo o seu prédio de apartamentos. Limpa a garganta. Darius sentou-se em frente a ela, digitando em um tablet, ignorando-a. Sarafina sentou-se ao lado dela, adormecida, sua cabeça repousando no ombro de Ara. Era uma violação de protocolo tocar os membros da realeza era proibido. Mas Darius não havia dito uma palavra quando sua mãe se inclinou. Elara olhou pela janela fumê enquanto as luzes da cidade desapareciam, substituídas pelas estradas escuras e sinuosas do interior de Nova York. Você está se perguntando se cometeu um erro? Darius disse de repente. Ele não olhou para cima de sua tela. Ara pulou. Eu estou apenas nervosa, meu senhor. Darius, ele corrigiu. Na privacidade da casa, você me chamará de Darius. Isso acalma minha mãe. Ele finalmente olhou para cima. Seus olhos vermelhos haviam desbotado para um marrom escuro profundo, quase humano. E você deveria estar nervosa. A propriedade não é o Lounge Obsidian. A política lá é mais afiada. Mais afiada. Vampiros são imortais. Elara. Nós guardamos rancor por séculos. E minha mãe. Ele olhou para a mulher adormecida com um olhar de profunda tristeza. É considerada fraca pelo alto conselho por causa de sua condição. Eles acreditam que uma rainha deve ser impecável. Eles querem que eu a mande embora. Ara sentiu uma faísca de raiva. Isso é bárbaro. Ela é inteligente. Ela é observadora. Só porque ela não pode falar do jeito deles não significa que ela é fraca. Darius levantou uma sobrancelha. Ele parecia divertido e talvez um pouco impressionado. Cuidado, ratinha. Esse fogo te matará na corte, mas eu aprecio o sentimento. O carro diminuiu. Eles passaram por portões de ferro maciços guardados por criaturas que pareciam lobos, mas que se mantinham em 2 pernas. A propriedade Valerios surgiu à vista. Era um castelo gótico transplantado para o século XXI, pedra escura misturada com vidro moderno. Enquanto eles saíam do carro, a equipe estava alinhada. Dezenas de vampiros e humanos servos se curvaram profundamente, mas uma mulher não se curvou. Lady Isabela estava no topo da escada. Ela era deslumbrante com cabelo loiro platinado e um vestido que parecia ser tecido de sangue. Ela era a prometida de Darius, a mulher que o conselho queria que ele se casasse para consolidar o poder. Isabela deslizou escada abaixo, seus olhos examinando com nojo. Darius, Isabela ronronou, colocando uma mão em seu peito. Você está atrasado e trouxe um lanche. Esta é Elera, Darius disse friamente, afastando-se do toque dela. Ela é a nova intérprete da mãe. Isabela riu, um som como vidro quebrando. Intérprete Sarafina não precisa de um intérprete, querida. Ela precisa de um hospício. A coitadinha está quebrada. Ara sentiu Sarafina enrijecer ao lado dela. Sem pensar, a Ara gesticulou para Sarafina. Ela parece uma cobra venenosa. Sarafina viu o sinal. Ela bufou.
cobrindo a boca para esconder um sorriso. Isabela estreitou os olhos. O quê? O que ela fez? O que eram aqueles sinais de mão? Ela estava traduzindo sua saudação. Darius mentiu suavemente, embora o canto de sua boca se contraísse. Venha, Ara, eu te mostrarei seus aposentos. Os aposentos eram maiores do que todo o apartamento de Ara, uma suíte com uma varanda com vista para a floresta escura. Mas a Ara não conseguia relaxar. Ela podia sentir a hostilidade na casa. Mais tarde naquela noite, a Ara foi convocada aos aposentos privados de Sarafina. O quarto era à prova de som, preenchido com tecidos macios para amortecer a vibração. Limpa-lhe a garganta. Sarafina estava sentada perto do fogo. Quando ela viu Ara, ela acenou para ela ansiosamente. Sente-se, Sarafina gesticulou. Conte-me sobre você. A verdadeira você, não a serva. Ara sentou. Pela primeira vez em anos, ela se abriu. Ela contou a Sarafina sobre seu irmão, sobre sua doença, sobre como eles criaram seus próprios sinais para coisas para as quais o mundo não tinha palavras. Sarafina ouviu com seus olhos intensos e compassivos. Então ela gesticulou algo que gelou Ara até os ossos. Você deve ter cuidado com Isabela. Sarafina gesticulou. Ela quer Darius, mas mais do que isso, ela quer a coroa. Ela acha que estou no caminho. E agora, porque você me ajuda, ela pensará que você está no caminho também. Eu sou apenas uma humana, Ara gesticulou de volta. Eu não sou ameaça para um nobre vampiro. Sarafina estendeu a mão e tocou o rosto de Ara. Sua pele estava gelada. Darius olhou para você esta noite. Sarafina gesticulou lentamente. Ele não olhou para um humano assim em 200 anos. Você é mais uma ameaça do que você sabe. De repente, a pesada porta de carvalho rangeu, abrindo-se. Darius estava lá, encostado no batente. Ele havia removido sua jaqueta e arregaçado suas mangas, revelando braços pálidos e musculosos, marcados com cicatrizes tênues. Mãe. Ele assentiu. Então ele olhou para nós. Precisamos estabelecer as regras básicas. Regras? Ara perguntou, levantando-se. Regra número 1. Darius disse, entrando no quarto, fechando a distância entre eles, até que Ara teve que esticar o pescoço para olhar para ele. Nunca esteja sozinha com Isabela. Regra número 2. Ele continuou, sua voz caindo uma oitava. Nunca deixe os limites da propriedade sem mim. E regra número 3. Ara respirou hipnotizada pelos pontos dourados em seus olhos escuros. Darius olhou para sua garganta, onde seu pulso estava tremulando selvagemente. Ele inclinou seus lábios, roçando sua orelha. Regra número 3. Ele sussurrou. Não me faça te querer, porque eu quebro tudo o que toco. Ele recuou, seus olhos queimando com um conflito que não podia entender. Boa noite, Ara. Ele virou e saiu. Ara ficou lá, suas pernas tremendo, seu coração acelerando. Ela havia sobrevivido à primeira noite, mas enquanto ela olhava pela janela, ela viu uma sombra se movendo no jardim abaixo. Era Isabela olhando para a janela. A senhora vampira traçou um dedo por sua garganta, sorriu e desapareceu na névoa. O jogo havia começado. Limpa-lhe a garganta. O convite chegou em papel cartão pesado que parecia pele, a tinta cintilando com um tom carmesim perturbador. Era para o gala da lua de sangue, o evento social mais significativo no calendário vampiro realizado no grande salão de baile da propriedade Valerios. Para Ara, era uma sentença para a cova dos leões. Eu não posso descer lá, Elara protestou, de pé em frente ao espelho de corpo inteiro no camarim de Sarafina. Eu sou equipe. Equipe não participa de galas. Nós servimos bebidas e tentamos não ser comidos. Sarafina sentou-se à sua penteadeira, sua reflexão pálida e fantasmagórica. Ela virou e bateu palmas bruscamente para chamar a atenção. Você não é equipe esta noite. Sarafina gesticulou seus movimentos precisos e imponentes. Você é minha voz. Se eu for... Você vai...
E se eu devo enfrentar o conselho que me quer morta, eu preciso que minha voz seja forte. Ela apontou para o vestido pendurado no manequim. Era um veludo azul meia-noite profundo, modesto, mas inegavelmente caro com fios de prata que pegavam a luz como teias de aranha. Coloque-o, Sarafina gesticulou. Não me faça perguntar 2 vezes. Ara suspirou e obedeceu. Enquanto ela fechava o zíper do vestido, ela sentiu uma transformação. O tecido era pesado como armadura. Quando ela saiu, Sarafina sorriu um sorriso genuíno e caloroso e entregou um pingente de prata. Era uma gargantilha simples com uma pequena pedra obsidiana. Proteção, Sarafina gesticulou. Darius insistiu. A menção de seu nome enviou uma onda de calor pelas veias de Ara. Ela não tinha visto o rei em 2 dias. Ele havia estado trancado em reuniões com o Alto Conselho, lidando com as consequências do incidente do restaurante. Quando a hora bateu meia-noite, as portas para o salão de baile abriram. O barulho atingiu primeiro um baixo murmúrio pulsante de centenas de imortais, então o cheiro de perfume caro ozônio e o sabor metálico de vinho de sangue. Darius estava esperando no fundo da grande escadaria. Ele estava vestindo um uniforme de gala estilo militar, preto com dragonas de prata, uma espada repousando em seu quadril. Ele parecia a cada centímetro o senhor da guerra letal que ele era rumor. Quando seus olhos pousaram em Ara, ele parou de respirar. Seu olhar viajou de sua barra para seus olhos, demorando-se na gargantilha de prata em sua garganta. Sua expressão escureceu possessiva e intensa. Mãe Darius cumprimentou Sarafina, beijando sua mão. Então ele virou-se para Arara. Você parece adequada. Ara revirou os olhos. Você é muito gentil, meu senhor. Fique perto, ele murmurou, oferecendo seu braço para sua mãe, enquanto ela andava um passo atrás deles à esquerda. O lugar tradicional para uma sombra. O salão de baile era um mar de predadores. Criaturas lindas, terríveis os observaram entrar. Ara sentiu o peso de seus olhares. Essa é a humana, sussurrou um homem alto com olhos como cacos de vidro. Aquela que fala a língua silenciosa. Eu ouvi que ela é o animal de estimação de Darius. Uma mulher gargalhou atrás de um leque. Isabela estava realizando o corte perto da fonte central, que fluía com vinho tinto. Ela estava vestindo branco, uma escolha ousada para uma vampira, significando que ela não tinha medo de manchas. Quando ela viu o trio, seu sorriso não alcançou seus olhos. Sarafina, Isabela arrulhou, deslizando. Não tínhamos certeza se você estaria disposta para festividades, dada sua fragilidade. Sarafina endireitou sua coluna. Ela, limpa a garganta, olhou para Ara. Diga a ela que ela parece um cadáver que foi deixado no sol por muito tempo. Sarafina gesticulou rapidamente seu rosto, uma máscara de nobreza educada. Ara engasgou de rir. Ela olhou para Isabela. Lady Sarafina diz que você parece radiante esta noite, Isabela. O branco é muito marcante. Darius sorriu de lado. Ele conhecia sua mãe bem o suficiente para saber que não era a tradução exata, mas ele apreciava a diplomacia de Ara. Isabela estreitou os olhos para Arara. Traga-me uma bebida, humana. Ela não é uma garçonete esta noite, Darius disse, sua voz cortando o burburinho. Ela é um membro do séquito real. Você a tratará com o respeito devido à voz de minha mãe. Isabela corou de raiva. Isso é absurdo, Darius. Você eleva esta ninguém sobre as altas famílias que o conselho está observando. Deixe-os assistir, Darius desafiou. A música cresceu uma valsa assombrosa. Tradicionalmente, o rei abria a pista com sua prometida. Isabela deu um passo à frente, assumindo a posição, mas limpa a garganta, Darius virou-se para sua mãe. Mãe. Sarafina balançou a cabeça. Ela apontou para suas pernas, indicando que estava muito cansada. Então, com um brilho travesso em seus olhos, ela apontou para dance com ela. Sarafina gesticulou. Mãe, Darius avisou. Dance com ela ou eu causarei uma cena. Sarafina ameaçou suas mãos, movendo-se em um borrão.
Darius suspirou derrotado. Ele virou-se para Arara. Parece que sou comandado. Eu não sei como valsar. Ara entrou em pânico, sussurrando. Eu sou uma garçonete de Queen's Darius. Nós não valsamos. Siga minha liderança, ele disse pegando sua mão. Sua pele era fria, mas seu aperto era elétrico. Ele a puxou para a pista. De repente, o mundo se estreitou para apenas os dois. Darius moveu-se com graça líquida, levantando como se ela pesasse nada. Todo mundo está encarando. Limpa a garganta. Arara sussurrou, olhando para o peito dele porque ela tinha medo de olhar nos olhos dele. Deixe-os, Darius disse. Eles estão encarando porque você é a única coisa viva em um quarto cheio de mortos. Você brilha, Elara. Isso os incomoda. Isso te incomoda? Ela perguntou, finalmente olhando para cima. Os olhos de Darius estavam girando com vermelho. Isso me queima, ele admitiu suavemente. Estar perto de você me faz lembrar como era estar vivo. É um vício perigoso. Ele a girou, mergulhando abaixo. Por um momento, seu rosto estava a centímetros de seu pescoço. Ela podia sentir seu fôlego. A fome estava lá, palpável, mas contida por uma vontade de ferro. Darius, ela respirou. Aviso, Elara, ele sussurrou contra sua pele. Isabela está planejando algo esta noite. O quê? Ele a puxou de volta para cima. Ela tem conspirado com Lord Marcus. Eles querem provar que minha mãe é mentalmente inapta para deter o título de rainha-mãe. Se eles tiverem sucesso, eles podem exilá-la para a Torre Cinzenta. É por isso que ela precisa de mim, Arara percebeu. Para provar que ela está lúcida. Exatamente. Mas eles tentarão te enganar. Eles tentarão fazer você traduzir errado. Esteja vigilante. A música terminou. Darius se curvou formalmente, mas sua mão demorou em sua cintura 1 segundo demais. Enquanto eles voltavam para Sarafina, a armadilha se armou. Lord Marcus, um vampiro corpulento com uma cicatriz descendo seu rosto, pisou em seu caminho. Ele estava segurando um antigo livro encadernado em couro. Um teste. Marcus bradou, atraindo a atenção de todo o quarto. Se a humana realmente fala pela rainha-mãe, deixem-nos ver a profundidade de seu entendimento. Ele abriu o livro. Estava escrito em valiriano antigo, uma língua morta. Mas havia ilustrações, sinais de mão. Este é o Codex dos Silêncios. Marcus zombou. Um dialeto antigo de linguagem de sinais usado pelos primeiros clãs. Se Sarafina é tão esperta quanto você afirma, ela deveria saber isso. E se você é uma verdadeira intérprete, você deveria ser capaz de nos dizer o que ela diz. Darius deu um passo à frente, sua mão em sua espada. Isto é uma armadilha, Marcus. Ninguém falou o dialeto antigo por 1000 anos. Então ela é inapta, Marcus gritou. Sarafina olhou para o livro. Seus olhos arregalaram. Ela tremeu. Ela olhou para Ara. Ela levantou suas mãos trêmulas e começou a gesticular. Mas os sinais eram diferentes, bruscos, arcaicos, formas que nunca tinha visto em Aslo padrão. O quarto ficou em silêncio. Todo mundo olhou para Arara. Bem, Isabela desafiou, aproximando-se ao lado de Marcos. O que a velha bruxa está dizendo? Ou você é apenas uma fraude? Arra encarou as mãos de Sarafina. Pânico subiu em sua garganta. Ela não conhecia esses sinais. Não era a ACL. Era contação de histórias visual. Ara fechou os olhos e respirou fundo. Ela não pensou em palavras. Ela pensou em movimento. Ela pensou em seu irmão Toby e como eles se comunicavam antes que ele aprendesse sinal formal. Eles usaram mímica, emoção. Ela abriu os olhos e observou Sarafina novamente. Mão sobre o coração, verdade. Punho cerrado, poder, dedo, traçando uma linha pela palma. Traição. Sarafina repetiu a sequência. Uma coroa, uma cobra, um copo. A mente de Ara disparou. Não era uma frase. Era um aviso. Ela de voz tremeu, então firmou.
Ela diz que a coroa foi roubada pela cobra que envenenou o copo. O silêncio no quarto era absoluto. Lord Marcus ficou pálido. Ele fechou o livro abruptamente. Isso é bobagem sem sentido. É? Darius perguntou, sua voz baixa e mortal. Ele olhou para Marcus com nova suspeita. Porque isso soa notavelmente como uma acusação específica. Isabela riu nervosamente. Ela é claramente senil, divagando sobre cobras e copos. Mas a Ara não tinha terminado. Ela observou as mãos de Sarafina novamente. Ela continuou apontando para Marcos. Ela pergunta por que você está usando o anel da terceira casa em seu dedo quando a terceira casa foi destruída um século atrás. Todos os olhos se voltaram para a mão de Marcos. Ele instintivamente cobriu sua mão direita, mas era tarde demais. O brilho de um anel de rubi era visível. Traição, uma voz sussurrou da multidão. Darius deu um passo à frente. Mostre-me o anel, Marcos. Eu o encontrei. Marcos gaguejou, recuando. Prendam-no, Darius, limpa a garganta, comandou. Os guardas moveram-se instantaneamente enquanto Marcos era arrastado gritando maldições. Isabela ficou congelada, seu rosto uma máscara de choque. Seu pornô havia sido removido. Darius virou-se para Arara. Havia admiração em seus olhos. Você entendeu o dialeto antigo? Não, Ara sussurrou, adrenalina saindo de seu sistema. Eu a entendi. Ela não estava gesticulando palavras, Darius. Ela estava pintando um quadro. Sarafina estendeu a mão e apertou a mão de Ara tão forte que doeu. Ela olhou para Arara com lágrimas nos olhos. Você me vê? Sarafina gesticulou. Você realmente me vê? Mas enquanto o gala se dissolvia em caos e sussurros, Ara notou algo que gelou seu sangue. Do outro lado do quarto, parado nas sombras da varanda, estava uma figura em uma capa com capuz. A figura não estava olhando para Darius ou Marcos, estava olhando para Lara, e a figura levantou uma mão, gesticulou uma palavra, irmã. Então a figura desapareceu na noite. O rescaldo do gala da lua de sangue foi uma tempestade política. Lord Marcus estava na masmorra aguardando, limpa a garganta, interrogatório. Isabela havia recuado para sua ala da propriedade, alegando uma enxaqueca, embora todos soubessem que ela estava se esforçando para cobrir seus rastros. Mas a Ara não conseguia tirar da cabeça a imagem da figura encapuzada. Irmã, ela sentou-se na imensa biblioteca da propriedade Valarius, cercada por torres de livros. 2 dias haviam passado. O castelo estava em quarentena. Você não deveria estar aqui sozinha. Uma voz ressoou. Ara pulou. Era Elias, o chefe da guarda real. Ele era um vampiro de poucas palavras, construído como um tanque com cicatrizes que sugeriam que ele havia lutado em guerras que os humanos nem sabiam que existiam. Eu estou procurando por algo, Elara disse, gesticulando para os livros. História dos clãs, origens da linguagem de sinais. Elias grunhiu. O rei solicitou sua presença nas criptas. Ara congelou. As criptas. A rainha-mãe está lá. Ela recusa-se a sair até você vir. Ara seguiu Elias para dentro das entranhas da propriedade. O ar ficou mais frio a cada passo. As paredes mudaram de madeira polida para pedra antiga e áspera. Eles chegaram a uma enorme porta de ferro guardada por 4 séculos. Eles se afastaram para Elias. Dentro da cripta estava iluminado por centenas de velas. No centro, de pé diante de um sarcófago de mármore, estavam Darius e Sarafina. Elara, Darius disse. Ele parecia exausto. Sua jaqueta havia sumido, sua camisa desabotoada na gola. Minha mãe tem algo para nos mostrar, mas ela se recusa a escrever. Ela insiste em contar a você. Sarafina virou. Ela parecia agitada, seus movimentos bruscos. Ela acenou para a Ara mais perto do sarcófago. Era o túmulo do pai de Darius, rei Valérius o Cruel. Sarafina colocou sua mão na pedra fria do túmulo. Ela olhou para, seus olhos intensos. Diga a ele, Sarafina gesticulou. Diga a ele a verdade sobre o silêncio. Ara assentiu. Eu estou pronta. Sarafina começou.
Suas mãos moveram-se lentamente a princípio, então pegaram um ritmo. Era uma história. Eu não nasci. Limpa a garganta. Silenciosa. Elara traduziu sua voz ecoando na câmara de pedra. Darius enrijeceu. Eu tinha uma voz que podia cantar os pássaros das árvores. Eu era a oradora para o clã. Mas seu pai, Sarafina pausou. Um olhar de dor cruzando seu rosto. Seu pai era um rei poderoso, mas ele tinha medo. Havia uma profecia. Uma profecia que seu herdeiro seria maior que ele, mas somente se o herdeiro fosse de sangue puro. Darius franziu a testa. Eu sou de sangue puro. Minha linhagem é documentada. Sarafina balançou a cabeça. Não, eu me apaixonei por um humano. Sarafina gesticulou. Darius parou de respirar. O silêncio na cripta era ensurdecedor. Um viajante, um poeta. Ele me deu uma criança, uma filha. Ara parou de traduzir. Seu coração perdeu uma batida. Irmã, a figura no baile. Seu pai descobriu. Sarafina continuou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele matou o humano. Ele levou a criança embora. E então ele derramou prata derretida por minha garganta para queimar minha voz para que eu nunca pudesse contar o segredo. Para que eu nunca pudesse reivindicar a criança. Este Darius cambaleou para trás, encostando-se a um pilar. Isso é impossível. Eu sou seu filho. Você é Sarafina, gesticulou. Eu te dei à luz anos depois. Você é filho de Valírias, mas você tem uma irmã, uma meia-irmã que é meio humana, meio vampira. Uma diurna, Elara sussurrou. Nos mitos, uma diurna era o ser supremo imune ao sol, possuindo a força de um vampiro e a alma de um humano. O conselho sabe, Sarafina gesticulou. É por isso que eles me odeiam. Eles sabem que estou manchada por amor humano. Eles têm caçado sua irmã por 50 anos. Marcos, Isabela, eles não estão apenas procurando por poder. Eles estão procurando por ela. Darius olhou para sua mãe com uma mistura de horror e desgosto. Ele caiu de joelhos diante dela, pegando suas mãos. Mãe, por que você nunca escreveu isso? Porque palavras escritas podem ser queimadas, ela gesticulou. Mas a verdade no sangue não pode ser apagada. E agora ela retornou. A figura na varanda! A Ara disse de repente. Eu vi alguém. Eles gesticularam irmã para mim. Darius levantou-se rapidamente. Você a viu dentro da propriedade? Sim. Ela estava usando uma capa. Darius andou pela cripta, sua mente disparando. Se uma diurna está aqui e ela é hostil, estamos todos em perigo. Mas se ela é família, ela gesticulou irmã para mim. Ara disse confusa. Porque eu não sou. Eu sou apenas uma garçonete. Sarafina caminhou até Ara. Ela olhou para o rosto de Ara, estudando suas feições. Então ela olhou para a gargantilha de prata que ela havia dado. De onde você é, criança? Sarafina gesticulou. Queens, Elara disse. Eu fui adotada. Meus pais, eles morreram quando eu era um bebê. As mãos de Sarafina estavam tremendo. Ela estendeu a mão e tocou uma pequena marca de nascença em forma de crescente atrás da orelha de Ara. Uma marca de nascença que Elara sempre cobria com seu cabelo. Sarafina ofegou. Ela cobriu a boca. Darius deu um passo à frente. Mãe, o que é? Sarafina virou-se para Darius. Então ela apontou para Lara. Não é, Van? Você está embora a irmã. Sarafina gesticulou, suas mãos tremendo tão forte que ela mal conseguia formar as palavras. A irmã, a diurna, teve uma filha. Darius olhou para Ara. O quarto parecia girar. Ara é sua sobrinha. Sarafina gesticulou. Ela é a neta da rainha. Ara recuou. Não, isso é loucura. Eu sou humana. Eu sangro. Eu envelheço. Você sim? Darius perguntou sua voz um sussurro. Ele caminhou em direção a ela, olhando para ela com novos olhos. Você disse que tem 23, mas você não esteve doente um dia em sua vida, não é? Você cura rápido. Você ouve coisas que outros não. Isso é apenas coincidência, Elara gaguejou.
E os lírios, Darius disse, a realização amanhecendo sobre ele. Limpa a garganta. No restaurante você os cheirou antes de qualquer outra pessoa. Você sentiu o sofrimento de minha mãe antes que os outros fizessem. Ele pegou a mão dela. Elara, você não é apenas uma garçonete. De repente, as pesadas portas de ferro da cripta estrondaram. Alguém estava batendo nelas do lado de fora. Abram por ordem do Alto Conselho. Era a voz de Isabela. Eles sabem. Darius rosnou. Ele sacou sua espada. Isabela sabe. É por isso que ela te odeia. Ela não apenas viu uma rival para meu afeto. Ela viu a linhagem. O que nós fazemos? Ara perguntou, o pânico a tomando. Darius olhou para a única outra saída, um pequeno e escuro túnel que levava aos antigos esgotos. Nós corremos, Darius disse. Mãe, pegue a passagem secreta para a casa segura. Elias te guardará. E nós? Elara perguntou. Darius puxou Ara para perto, seu braço envolvendo sua cintura. Nós vamos encontrar sua mãe, Darius disse. Nós vamos encontrar a diurna. As portas se abriram. Isabela estava lá, flanqueada por uma dúzia de mercenários vampiros fortemente armados. Lá está ela, Isabela guinchou, apontando um punhal serrilhado para Arara. A abominação. Matem o vira-lata. Darius mostrou suas presas, seus olhos brilhando. Um vermelho brilhante letal. Ele empurrou Ara atrás dele. Toquem nela. Darius rugiu o som, sacudindo a poeira do teto. E eu vou destruir este castelo tijolo por tijolo. Enquanto os mercenários avançavam, Ara não se acovardou. Ela sentiu um calor estranho subindo em seu peito, um zumbido em seu sangue. Sua visão aguçou-se. O movimento dos atacantes pareceu desacelerar. Ela olhou para suas mãos. Suas unhas estavam alongando, transformando-se em garras duras e afiadas. Oh! Elara sussurrou. Eu acho que não sou apenas humana, afinal. Ela soltou um grito, não de medo, mas de poder, e as velas na cripta explodiram todas de uma vez, mergulhando-os na escuridão. A escuridão na cripta era absoluta, mas para Ara ela estava de repente fervilhando de informação. Ela não apenas viu a escuridão. Ela sentiu as correntes de ar mudando enquanto os mercenários se lançavam. Ela ouviu o atrito do couro contra a pele, o batimento frenético de corações, o cheiro de medo e o gosto metálico das espadas se aproximando. Mova-se! A voz de Darius foi um comando que ignorou seu cérebro e foi direto para seus músculos. Ele pegou seu braço, mas desta vez ele não teve que arrastá-la. Ara moveu-se com ele, seu corpo mais leve, mais rápido. Eles correram em direção à estreita entrada do túnel que Darius havia indicado. Peguem-nos! Isabela gritou da escuridão. Não os deixem alcançar os túneis. Um mercenário lançou-se sobre a Ara da esquerda. Em sua vida antiga como garçonete, ela teria se acovardado, mas seu corpo reagiu por instinto. Ela se abaixou sob seu golpe, movendo-se mais rápido do que humanamente possível, e o empurrou. Ela pretendia apenas empurrá-lo para longe, mas ele voou pelo quarto, esmagando-se na parede de pedra com um estalo de quebrar ossos. Ara encarou suas mãos com horror, mesmo enquanto continuava correndo. O que sou eu? Eles mergulharam no túnel assim que as balas começaram a lascar o arco de pedra. A passagem era apertada, cheirando a terra úmida e séculos de podridão. Eles correram em silêncio pelo que pareceram milhas, os sons da perseguição desaparecendo atrás deles. Eles emergiram no ar noturno, no fundo da floresta, a milhas da propriedade. A neve estava caindo pesadamente, cobrindo o mundo de branco. Darius parou encostado a uma árvore, seu peito ofegante. Mesmo para um rei vampiro, lutar contra uma dúzia de assassinos treinados enquanto protegia uma civil era desgastante. Ele olhou para ela, não estava sem fôlego. Ela estava de pé na neve, vestindo apenas seu vestido de gala, e ela não estava tremendo. Você não está com frio, Darius afirmou. Não era uma pergunta. Elara olhou para seus braços nus. Não, eu me sinto quente, como se estivesse queimando por dentro. Ela olhou para ele,
seus olhos arregalados de pânico. Darius, lá atrás, eu joguei aquele homem. Eu o quebrei. E Sarafina, ela disse, ela recuou, repulsa torcendo seu estômago. Ela disse, eu sou neta dela. Ela é sua mãe. Isso faz você... Daria deu um passo à frente, sua expressão endurecendo. Pare, meu tio, Elara sussurrou, o horror do tabu caindo sobre ela. Oh, Deus, o jeito que você olhou para mim. A dança. É doentio. Ara me ouviu. Darius agarrou seus ombros, sacudindo-a levemente para tirá-la da espiral. Eu não sou filho de Sarafina por sangue. Ara congelou. Que linhagem vampira é complicada. Darius disse sua voz áspera. Valérius, meu pai, teve 4 esposas ao longo de 6 séculos. Eu sou o filho de sua primeira esposa que morreu na Grande Guerra. Sarafina foi sua última esposa. Ela veio para o castelo quando eu já era um homem adulto, embora jovem em anos de vampiro. Ela me criou. Ela me ensinou misericórdia quando meu pai tentou me ensinar crueldade. Eu a chamo de mãe porque ela ganhou o título, não porque ela me deu a vida. Ara vasculhou o rosto dele, procurando uma mentira. Ela encontrou apenas honestidade desesperada. A tensão em seu peito se desenrolou, substituída por um tipo diferente de intensidade. Então não somos... Não, Darius disse, seu polegar roçando sua bochecha. Nós não compartilhamos sangue. O que é uma sorte, porque se compartilhássemos, eu teria que arrancar meu próprio coração para parar de te querer. Ara se inclinou em seu toque, a adrenalina da fuga misturando-se com o calor do momento. Mas então uma dor aguda espetou atrás de seus olhos. Ela ofegou, curvando-se ao meio. A fome, Darius disse sombriamente, está despertando. Eu não quero sangue, Elara gemeu apertando seu estômago. Eu não quero machucar ninguém. Você é uma diurna, Darius disse, apoiando seu peso. Nós não sabemos o que você precisa, mas precisamos chegar à segurança antes que você descubra da maneira difícil. A casa segura era uma cabana moderna de vidro e aço empoleirada na beira de um penhasco com vista para o Vale do Hudson. Ela pertencia a uma corporação de fachada que Darius usava para emergências. Dentro, Darius moveu-se rapidamente, ativando os sistemas de segurança e fechando as janelas à prova de explosão. Ara desabou em um sofá de couro branco. Sua pele estava brilhando, literalmente brilhando, com uma tênue luminescência dourada. Você é um farol, Darius murmurou, andando pelo quarto. Isabela não precisará de um rastreador. Ela pode apenas procurar pela garota que brilha como uma estrela. Ele foi a uma geladeira escondida na parede e puxou uma bolsa de sangue de grau médico e uma garrafa de água. Ele os misturou em um copo. Beba, ele ordenou entregando-o a ela. Ara recuou ao cheiro de ferro. Eu não posso. Você tem que tentar. Se seu lado vampiro é dominante, você precisa disso. Ara tomou um gole. Ela engasgou. Tem gosto de moedas enferrujadas. É nojento. Darius pareceu aliviado. Bom, isso significa que o lado humano é forte. Limpa a garganta. Você não sobrevive de sangue. Ele tirou o copo. Então deve ser energia solar ou comida regular metabolizada a uma taxa hiper. Ele foi à despensa e atirou uma barra de proteína nela. Ela a rasgou, devorando-a em 2 mordidas. Então ela comeu outra e outra. Ok, Darius disse, observando-a comer uma caixa de barras de granola. Hipermetabolismo. Nota para mim mesma estocar carboidratos. Assim que a fome diminuiu, a Ara sentou-se limpando migalhas de seus lábios. Ela olhou para Darius, que estava limpando sua espada com um pano. Então, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente, minha mãe, a diurna, Sarafina disse que ela está viva. Se Sarafina diz, é verdade, Darius disse. E se ela está viva, ela é a mulher mais perigosa do planeta. Por quê? Porque ela preenche a lacuna, Darius explicou, embainhando-a da espada. Vampiros governam a noite. Humanos governam o dia. Uma diurna anda em ambos os mundos.
Ela tem a imortalidade de minha espécie e a liberdade da sua. Para o Alto Conselho isso é uma abominação. Para uma revolucionária. É uma arma. Você acha que ela sabe sobre mim? Ara perguntou suavemente. Você acha que ela me abandonou? Darius caminhou e sentou-se na mesa de centro em frente a ela. Ele pegou suas mãos. Ara olhou para a marca de nascença atrás de sua orelha. Sarafina a reconheceu. Isso significa que sua mãe também a tinha. Ou ela te marcou. Se ela te deixou em Queens, escondida entre humanos, não foi abandono. Foi proteção. Ela sabia que o conselho mataria uma criança. Mas ela está de volta agora. Ara, disse a figura no gala. Ela gesticulou irmã. Por quê? Porque para ela você não é mais uma filha. Darius refletiu. Você é uma igual, uma irmã no sangue. É um termo antigo para guerreiras do mesmo clã. De repente, o painel de segurança na parede apitou. Uma luz vermelha piscou. Darius estava de pé instantaneamente. Violação de perímetro. É Isabela? Ara levantou-se. Suas garras instintivamente alongando novamente. Darius verificou os monitores. Ele franziu a testa. Não, não é um esquadrão de ataque. É uma única assinatura de calor. Movendo rápido. Incrivelmente rápido. Estrondo. A clarabóia acima deles quebrou. Darius derrubou a Ara, cobrindo seu corpo com o dele, enquanto estilhaços de vidro reforçado choviam sobre eles. Uma figura caiu do teto, pousando agachada no chão da sala de estar. A figura levantou-se. Era uma mulher. Ela era alta, vestindo o equipamento de combate tático e uma longa capa esfarrapada. Ela puxou seu capuz para trás. Elara ofegou. Era como olhar em um espelho, mas um espelho que mostrava uma versão dela que havia passado pela guerra. A mulher tinha o mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos, mas seu rosto estava cicatrizado, e sua expressão era fria como gelo. Era a Diurna, a mãe de Elara. A mulher não olhou para Darius. Ela olhou direto para Ara. Levante-se, a mulher disse. Sua voz era rouca, sem uso. Pare de abraçar o inimigo, Ara. Daria ficou de pé, colocando-se entre Ara e a mulher. Identifique-se. A mulher riu. Era um som seco, humilde. Eu sou aquela que não te matou quando você era um menino, Darius. Embora talvez eu devesse ter feito isso. Ela olhou para ele com desdém. Você se parece exatamente com seu pai. Arrogante. Você é Lyra, Darius disse, o reconhecimento amanhecendo sobre ele. A filha perdida de Sarafina. E você é o usurpador, Lyra cuspiu. Ela olhou para Mova, garota. Nós estamos saindo. Saindo. Ara saiu de trás de Darius. Eu não vou a lugar nenhum com você. Você arrombou o telhado. Você é aterrorizante. Lyra olhou para ela, sua expressão suavizando apenas uma fração. Eu sou sua mãe, Ara, e eu sou a única que pode te ensinar a não explodir. Ela gesticulou para as mãos brilhantes de Ara. Você está vazando energia. Em 1 hora você se tornará nuclear. Literalmente você nivelará esta montanha. Darius olhou para as mãos. O brilho estava ficando mais forte, pulsando com um ritmo perigoso. Ela precisa de um condutor, Lyra disse. Ela precisa aprender a canalizar. Eu posso ensiná-la. Você, ela apontou um dedo enluvado para Darius. Só pode ensiná-la a ser um parasita. Eu posso protegê-la. Darius rosnou. De Isabela, Lyra zombou. Isabela é um sintoma. O Alto Conselho é a doença. Eles estão vindo, Darius. Não apenas um esquadrão, um exército. Eles estão trazendo os canhões de sol. Darius ficou pálido. Canhões de sol eram máquinas de guerra antigas, espelhos que concentravam luz UV em feixes que podiam vaporizar vampiros instantaneamente. Eles não haviam sido usados em um século. Se eu for com você, Elara disse, sua voz firme. Darius vem também, Lyra zombou. Eu não viajo com sanguessugas. Então eu fico, Ara cruzou os braços.
E eu explodo e levo vocês dois comigo. Darius olhou para impressionado por sua teimosia. Lyra olhou para sua filha e pela primeira vez um sorriso puxou o canto de sua boca. Bem, Lyra grunhiu. A sanguessuga vem, mas ele carrega as malas. Lyra virou-se para a janela quebrada. Nós nos movemos para o santuário. Está na cidade, o único lugar onde eles não procurarão. Onde? Darius perguntou. Os antigos túneis de metrô sob o Lounge Obsidian. Lyra disse, bem debaixo de seus narizes. A jornada de volta para a cidade foi tensa. Eles roubaram um carro. Lyra fez uma ligação direta em segundos e dirigiu através da nevasca. No banco de trás, a Ara sentou-se entre sua mãe e o rei vampiro. A tensão era espessa o suficiente para cortar com uma faca. Por que você me deixou? Ara perguntou baixinho, quebrando o silêncio. Lyra não virou do banco do passageiro. Porque eu estava sendo caçada. Se eu te mantivesse, você teria morrido. Eu te observei, Arara, das sombras. Eu te vi se formar. Eu te vi conseguir aquele emprego no restaurante. Eu me certifiquei de que nenhum vampiro jamais te desse menos de 20% de gorjeta. Ara piscou. Espere. O cara que me deu 100 indícios de gorjeta em um café, aquele era você. Controle mental. Lyra encolheu os ombros. Uma mãe provê. Darius soltou uma curta risada incrédula. Você compeliu humanos a dar gorjetas excessivas à sua filha. Não julgue minha criação sanguessuga, Lyra retrucou. Enquanto eles se aproximavam da cidade, o céu começou a clarear. O amanhecer estava se aproximando. Para Darius, isso era fatal. Nós precisamos de cobertura, Darius disse, protegendo seus olhos do horizonte. Relaxe, Lyra disse. Ela enfiou a mão em sua mochila e puxou uma seringa cheia de um líquido azul cintilante. Isto é síntese. Isso te dará resistência de diurna por 2 horas. Dói como o inferno, porém. Ela jogou para ele. Darius não hesitou. Ele enfiou a agulha em seu pescoço. Ele cerrou os dentes, uma veia saltando em sua testa, enquanto o líquido azul entrava em seu sistema. Ele gemeu, seus olhos ficando inteiramente pretos antes de voltarem ao marrom. Bem-vindo ao dia, Vossa Majestade, Lyra zombou. Eles abandonaram o carro e entraram no sistema de metrô por uma escotilha de manutenção. Eles foram fundo passando as vias ativas, passando as estações abandonadas dos anos 1920 para baixo na infraestrutura esquecida de Nova York. O santuário era uma estação esvaziada equipada com geradores, luzes UV e estantes de armas. Era uma base rebelde. Há outros? Elara perguntou, olhando ao redor para as camas improvisadas. Alguns? Lyra disse. Párias mestiços, aqueles que não se encaixam nas leis de pureza do conselho. Ela os levou para um tapete de treinamento no centro da estação. Ela, dê-me suas mãos, Lyra comandou. Ara estendeu suas mãos brilhantes. Lyra as pegou. Suas próprias mãos começaram a brilhar, absorvendo o excesso de energia de Ara. O alívio foi instantâneo. Ara sentiu seus joelhos cederem. Você tem poder, filha. Lyra disse, sua voz séria. Mas você é macia. Você tem o coração de seu pai. Quem era meu pai? Elara perguntou. Lyra desviou o olhar, uma sombra de tristeza cruzando seu rosto. Um homem que ousou amar um monstro. O conselho o matou antes de você nascer. É por isso que nós lutamos. Ela virou-se para Darius. E é por isso que você não pode confiar no conselho. Eles não querem apenas poder, Darius. Eles querem purificação. Eles querem eliminar qualquer coisa que não seja puro vampiro. Isso me inclui. Isso inclui Ara. E eventualmente isso te incluirá porque você nos tolera. Darius olhou para o mapa na parede. Ele mostrava a propriedade Valerios. Isabela está hospedando o conselho esta noite, Darius disse, sua mente estratégica assumindo o controle. Eles estão se reunindo para votar na minha deposição. Eles me despojarão da coroa e sentenciarão Sarafina à morte. Então temos 12 horas, Ara disse levantando-se. Ela olhou de sua mãe para Darius. Ensine-me a lutar. Nós vamos invadir a festa.
Lyra sorriu, revelando caninos alongados. Agora você soa como uma Valarius. Não, Darius disse, puxando sua espada e entregando-a a Ara. O peso era pesado, mas ela o segurou firme. Ela soa como uma rainha. As horas no santuário subterrâneo se misturaram em uma névoa de suor e luz ofuscante. Lyra era uma instrutora implacável. Ela não ensinava com palavras, ela ensinava com golpes. Foco. Lyra latiu, varrendo as pernas de Ara debaixo dela. A luz não é uma bomba, Elara. É um bisturi. Pare de tentar explodir e comece a tentar cortar. Ara bateu no tapete com força, gemendo. Sua frustração atingiu o auge. Ela não queria ser uma arma. Ela apenas queria parar de tremer. Ela agarrou a pesada espada de aço que Darius havia lhe dado, levantando-se apressadamente. Mas desta vez, ela não apenas segurou o punho. Ela despejou seu medo e raiva nele. A lâmina de aço não apenas refletia a luz, ela a absorvia. O metal ficou um branco brilhante e escaldante, zumbindo com energia térmica. Não era mais uma espada de aço. Era uma espada de pura luz estelar. Bom, Darius disse das sombras. Dando um passo à frente, ele ajustou sua pegada, suas mãos frias estabilizando as dela que tremiam. Você não está apenas segurando uma arma, Elara. Você é a arma. Nós estamos sem tempo. Lyra anunciou, verificando seu relógio tático. O sol se pôs. O conselho está se reunindo. A infiltração começou em silêncio. Eles contornaram os portões principais fortemente guardados, usando os antigos túneis de esgoto que Lyra havia mapeado décadas atrás. O ar estava úmido e fétido, mas sua resolução era de ferro. Eles se moveram como uma tríade mortal. Lyra, a fantasma, Darius, o guerreiro e a tocha. Eles emergiram nos estreitos corredores de serviço, diretamente atrás do grande salão de baile. Limpar a garganta. Através das pesadas portas de carvalho, a voz estrondosa de Lord Marcus ecoou gotejando com triunfo. Darius Valérius abandonou seu posto. Ele se associa com vira-latas humanos e protege uma mãe quebrada. Eu proponho a execução imediata da inválida Sarafina e a retirada do título Valerios. Concordado. Os membros do conselho murmuraram em uníssono um coro de morte. Elara sentiu o calor subindo em seu peito. Mas desta vez não a queimou. Isso a alimentou. Ela olhou para Darius. Ele assentiu seus olhos, mudando para um aterrorizante tom vermelho-sangue. Pronto, ele sussurrou. Vamos quebrar algumas regras. A Ara respondeu, sua voz firme. Com um estrondo ensurdecedor, a Ara chutou as portas duplas abertas. Ela entrou no salão de baile, não como uma garçonete, mas como uma tempestade, sua espada flamejando com a fúria do sol. O tempo para o silêncio havia terminado. O salão de baile dissolveu-se em caos. Darius moveu-se como um borrão de sombra, sua lâmina encontrando o aço de Lord Marcus com uma chuva de faíscas. Lyra desapareceu nas vigas, chovendo fogo supressivo não letal sobre os guardas. Mas foi Lara quem comandou o quarto. Ela levantou a espada do amanhecer e um pulso de luz dourada cegante varreu o salão. Vampiros sibilavam, protegendo seus olhos, aterrorizados pela energia solar bruta. A luz não queimava os inocentes, mas paralisava os culpados com medo primal. Isabela, percebendo que seu golpe estava desmoronando, lançou-se sobre Arara com um punhal de obsidiana escondido. Você vira-lata! Ela guinchou. Ara não estremeceu. Ela pegou o pulso de Isabela no ar. Sua pele estava quente, irradiando o calor de uma estrela. Isabela deixou cair a faca, soluçando, enquanto ela caía para trás, derrotada, não pela violência, mas pela pura pureza do poder da diurna. De repente, um baque rítmico silenciou o quarto. Sarafina havia se levantado de sua cadeira cativa. Ela bateu sua bengala pesada contra o chão de mármore, seus olhos flamejantes. Ela olhou para o conselho encolhido e gesticulou um decreto final absoluto. A coroa pertence àquele que a traz. O amanhecer.
Ela apontou para Darius, chutou a espada de Marcos para longe e embanhou a sua própria. Ele caminhou até a arara, a luz dourada refletindo em seus olhos, não mais vermelhos de raiva, mas quentes de adoração. Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos frios com os dela brilhantes. O conselho está dissolvido. Darius anunciou, sua voz ecoando como trovão. Uma nova era começa hoje. Uma era onde nós não nos escondemos no escuro. Ele a puxou para perto, beijando-a diante de toda a corte. A tímida garçonete de Queens havia sumido. Em seu lugar estava uma rainha queimando brilhante o suficiente para iluminar a noite eterna. E essa é a incrível história de Ara e Rei Darius. De um copo de água derramado em um restaurante silencioso a uma batalha pelo trono, Ara provou que você não precisa de uma voz alta para ser ouvida. Você apenas precisa de um coração valente. Acontece que o ato de ouvir pode às vezes ser a magia mais poderosa de todas. Se esta história te deu arrepios ou te fez sorrir, por favor, faça-me um enorme favor e aperte aquele botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a ser descoberto. Certifique-se de se inscrever e ligar o sino de notificação para que você nunca perca nosso próximo drama romântico. Compartilhe este vídeo com um amigo que precisa de um pouco de magia.